diante dessa crise de popularidade causada aí pela alta dos alimentos, o presidente ainda tem um outro fator para se preocupar, que é o incômodo gerado pela presença e pela influência da primeira-dama Janja, né, Fran? O que explica, assim, qual que é quais são as raízes desse incômodo e onde ele acontece? Pois é, Dani, esse incômodo, não só dentro do governo, mas da oposição com a primeira-dama Janja, já vem desde o início ali, vamos falar até antes, ali durante a campanha eleitoral. Porque a primeira-dama, ela tem há uma legitimidade que o próprio presidente dá a ela para que ela possa interferir em decisões, para que ela possa, enfim, ter amplo acesso a várias decisões ou reuniões ou coisas que, teoricamente, ela não faria parte, né? Então, há um incômodo interno, inclusive com a chegada do Sidônio, aí é bom a gente lembrar, inclusive quem cuidava das redes sociais e tudo do presidente eram pessoas ligadas a ela. Com a chegada do Sidônio, ele pediu o quê? Mais poder em relação a esse conteúdo. Então, se trocaram aí justamente as pessoas. Ele conseguiu isso. Só que, ao mesmo tempo, a Janja não é uma pessoa que o presidente Lula quer deixar fora ali do seu círculo principal. Ontem a gente chegou a falar aqui sobre como o presidente, para tentar reverter a popularidade, está indo para os estados, né? Justamente o quê? Para tentar se aproximar da população, fazer parte de entregas e tudo. Então, nesse momento em que a primeira-dama perde essa força na SECOM, agora ela vai começar a atuar justamente nessas viagens. E não só com o presidente Lula, mas também com outros ministros. Então, há um certo temor, receio, justamente de qual vai ser a influência e o poder dela nisso tudo. Porque os ministros pensavam até, é um incômodo na esplanada, de que com a chegada de Sidônio, talvez ela perderia força. Mas não, ela conseguiu atuar em outro campo. E aí, Dani, uma outra crítica que também é da oposição, e foi entregue, inclusive ontem, protocolado um pacote anti-Janja ali no Congresso, que são requerimentos questionando, por exemplo, a existência de assessores para a primeira-dama, uma vez que não há uma secretaria, né, um gabinete de fato ali destinado a ela. Há também sobre a questão da falta de transparência de agendas, uma vez que se ela não tem um cargo público, então ela não precisaria ter, mas agora está divulgando a agenda também depois de ser questionada. Então, esse pacotão anti-Janja tem vários questionamentos nesse sentido. Então, é mais uma vez aí um processo realmente de questionamento ao papel dela, questionamento da influência, até onde ela vai e também o que está sendo gasto em termos de poder público para custear essa estrutura, né? Então, é uma outra pedra aí no sapato do presidente Lula, lembrando que ela também age com a legitimidade dele, né? Ele que dá esse acesso, dá esse poder. E aí eu até queria trazer aqui um pouco para a discussão os nossos espectadores. A enquete de hoje pergunta o seguinte: na sua opinião, a influência de Janja atrapalha ou ajuda o governo? Até o momento a gente tem 77% dos votantes dizendo que atrapalha e 23% dizendo que ajuda. E a gente tem comentários aqui da Ermelinda de França que diz: Janja incomoda pela sabedoria, por ser autêntica, brasileira nata, tem formação acadêmica, é linda por ser simples e isto incomoda quem não tem caráter. E por outro lado, a gente tem o comentário do Cristiano Ribeiro que diz: ela incomoda por ser inconveniente e não ter função e postura de primeira-dama. E eu chamo a atenção nesse comentário aqui, Fran, queria te convidar também para essa análise, que essa ideia mesmo da postura da primeira-dama, né, do papel de uma primeira-dama no governo, que isso é uma coisa que, apesar de a gente ter um histórico aí de primeira-damas que se envolvem em questões sociais, em ONGs, nessas entidades de ajuda social ligadas ao governo, a Janja, ela desvia um pouco disso, né? Apesar de ela ter uma formação, né, em assistência social, ela desvia um pouco disso e ela aumenta a sua influência, ela abre esse leque. Mas até onde isso é incomum, incomum claramente, mas até onde isso é permitido, é errado, qual que é a avaliação, né, nesse sentido? Então, se a gente for avaliar levando em conta, né, outras primeiras damas,
Dona Marisa, né, a Dona Ruth, até a Michelle Bolsonaro, enfim, tinha uma atuação um pouco mais tímida, uma atuação mais restrita mesmo, né? Não se tinha essa influência, o que a gente vê hoje com a primeira-dama Janja da Silva. Então, as pessoas fazem muito essa comparação, né? Porque não se tem esse histórico. E quando ela chegou, ela também já tinha falado que queria atuar, né? Tinha falado até de uma questão de gabinete. Então, desde o momento ela sempre quis participar de fato, e o presidente Lula deu espaço a ela. Agora, tem questões um pouco sensíveis, né? Porque até onde também a atuação da primeira-dama pode, na verdade, gerar uma crise institucional. A gente tem um caso, por exemplo, de uma viagem quando ela pousou na Índia e que o Brasil, enfim, estava passando por aquele momento de enchente, tudo, né, no Rio Grande do Sul. Ela chegou lá falando, me segura que hoje eu vou sair dançando. Isso gerou repercussões, a gente lembra, né, em todo o país. E num momento muito delicado. Uma outra questão mais recente foi durante um evento do G20, em que, enfim, ela xingou ali Elon Musk justamente no momento que estava naquela crise com o judiciário. Então, assim, também tem que ter uma baliza, né? Até interna, para se evitar a criação de novas crises, né? Não acho que é o papel também da primeira-dama criar crises institucionais. É isso, assim, aí ela, desde assim, esse como você mesma trouxe esse papel atuante, né, na campanha, fazendo discursos, assim, que a gente não via, né? A Michelle Bolsonaro talvez tenha feito alguns, mas nessa intensidade que a Janja fez na campanha do presidente Lula, a gente é uma coisa muito nova, né, aqui no Brasil, e realmente fica esse questionamento mesmo para os brasileiros de até onde isso está indo e até onde isso ajuda, né, até onde isso não realmente atrapalha, não cria novas crises, como você mesma trouxe. Mas, Fran, então a gente vai acompanhando essas repercussões, especialmente esse projeto, esse pacote anti-Janja entregue na Câmara, como vão ser essas viagens que ela faz agora ao lado do presidente Lula, e, claro, trazendo em otempo.com.br, né, na nossa página de política, e aqui no Primeira Análise com a Fran e com a reportagem de Brasília.